Hoje é sexta, 26 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo praticamente acertou a contratação de Luiz Henrique, a maior da história do futebol brasileiro em relação a números absolutos, né? Se você fizer a conversão de outras negociações há alguns anos, você tem números que podem até mesmo aumentar. Mas nesse momento, se você pega números absolutos, a contratação de Luiz Henrique é a maior do Botafogo em sua história. E trouxe alguns amigos aqui no canal para eles falarem sobre o Luiz Henrique, se será ou não um bom reforço para o nosso glorioso. Pessoas que acompanharam a sua passagem no Fluminense e o Felipe Barros, da FBTV, trazendo ali seus detalhes a respeito do novo jogador do Botafogo. Vamos ver todos esses detalhes nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Já antecipou seu fundo de garantia? Caso ainda não tenha antecipado, procure a Ágil, a equipe está bem treinada para te explicar tudinho sobre a antecipação de FGTS. Porque com a antecipação de FGTS, de repente você pode reduzir ali várias situações que você tem que pagar no mês de janeiro e de repente você procura um empréstimo bancário ou algo do gênero. Entre em contato com o telefone que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário e lá vocês vão tirar todas as dúvidas. Caso seja ali uma maneira fácil para vocês fazerem esta antecipação, fica aqui esse meu recado, porque vocês vão curtir bastante. O mercado ficou realmente agressivo para o Botafogo. O Textor prometeu uma janela agressiva e essa contratação de 20 milhões de euros em relação ao Luiz Henrique mostra que realmente a intenção inicial do Textor era contratar jogadores com nível técnico acima. Foram tentadas algumas contratações e elas não aconteceram. Mas a partir do momento que você faz uma oferta de 20 milhões e traz esse jogador, mas vai levar para o Lyon depois. Na boa, pode contratar agora e depois levar para o Lyon. Quantas vezes o Botafogo contratava jogadores para disputar o Campeonato Carioca e negociava por 2 migalhas? Hoje não, o Botafogo, através da Eagle Futebol, tem a possibilidade de trazer jogadores para eles ficarem um tempo indeterminado no nosso clube. A gente não sabe quanto tempo que o Luiz Henrique vai ficar. De repente, ele pensa e fala assim com o Textor: Textor, nunca mais eu quero ir para a Europa. Quero ficar no Botafogo ad eterno. Quero ficar aqui e fazer minha história. Não quero voltar pro velho continente. Quero jogar no Botafogo. Vai ficar. Gente, o Textor é assim. Vejam o Matheus Nascimento. O Textor tem um compromisso com o Matheus Nascimento dele ir para a Europa quando ele quiser. Dele sair do Botafogo quando ele quiser. Teve uma proposta pro Nottingham Forest que financeiramente era boa pro Botafogo. E o Textor deixou o Matheus Nascimento aqui no nosso clube. Só para vocês entenderem. Então vai depender muito da identificação do Luiz Henrique, do seu desempenho futebolístico, das propostas chegarem, das propostas não chegarem. Então você tem várias vertentes em relação a esse jogador que, na minha opinião, é um grande reforço, um dos melhores reforços dessa janela do futebol brasileiro. E com ele, o Savarino vai parar de jogar de camisa 10. Né? Então acho que o Botafogo consegue resolver duas questões. Ter um camisa 10 agora ali para disputar uma vaga com o Eduardo. Eu acho que o Savarino ganha essa vaga do Eduardo. E você tem ali agora 4 pontas, sem contar ainda Segovinha e Diego Hernandes, que são de primeira prateleira do futebol brasileiro e sul-americano. Faltam ainda os outros reforços. O Botafogo está no mercado, pensa em contratar ainda um lateral direito, mais um zagueiro, mais um meio-campista pelo menos, ou até mais meio-campistas e um camisa 9, negociações que estão indo ali para seus finalmente. O Botafogo deve ter mais novidade. Dito tudo isso, vamos falar especificamente de Luiz Henrique, se ele é ou não um bom reforço para o Botafogo. E eu trouxe 3 amigos para eles falarem a respeito do Luiz Henrique. O primeiro que eu vou chamar aqui é o Felipe, não o Felipe Barros da FBTV, que está sempre aqui conosco, mas o Felipe Castro, meu amigo de muitos anos, trabalhamos juntos na Rádio Sul Fluminense, tivemos um programa de rádio esportivo que não durou muito tempo, mas a gente fez um programa juntos aqui. Ele é tricolor, neto de botafoguenses, trabalha na rádio RBP, lá em Barra do Piraí, um cara que conhece muito futebol e é tricolor fanático. Então ele viu o Luiz Henrique de perto na equipe das Laranjeiras e vai trazer todos os seus detalhes em relação ao Luiz Henrique. Chamei, claro, o Felipe Barros da FBTV, trazendo também detalhes a respeito desse jogador, e o Vitor Lessa, que é do canal do Lessa, aqui no YouTube, um dos principais do Fluminense, e também ele acompanhou a passagem desse jogador pela equipe das Laranjeiras. Será que o Luiz Henrique foi ou não um grande reforço para o Botafogo? Será que a contratação é isso tudo mesmo? Ou nós estamos ali apenas iludidões com esse jogador? Parem aqui, meus amigos, sejam bem-vindos. Obrigado por suas participações. Alô, torcida do Botafogo, seguidores do canal do TF.
Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Felipe Castro, repórter, jornalista da RBP-FM, que é a Rádio Barra do Piraí. Eu e o Thiago, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos também em rádio, em Volta Redonda. A gente fez uma amizade bacana e ele me convidou para falar um pouco sobre o novo reforço do Botafogo. E eu estava falando agora há pouco com o Thiago pelo WhatsApp que eu não consigo entender como o Luiz Henrique rapidamente retornou ao futebol brasileiro, mesmo que momentaneamente. O Luiz Henrique ele demorou um pouco para se adaptar ao profissional no Fluminense, ele é cria de Xerém, mas assim que ele explodiu, foi um dos melhores jogadores de lado de campo que eu vi, sem exagero, no Fluminense. Porque a gente vê muitos jovens dribladores que têm essa característica, mas poucos com objetividade, que visam o gol ou o passe. E o Luiz Henrique é esse tipo de jogador. Ele é muito habilidoso, ele tem um drible muito fácil, drible curto de futsal, mas ao mesmo tempo ele tem uma passada larga, não no estilo exatamente, mas a passada dele, não no estilo de jogo exatamente, mas a passada dele lembra muito a do Bruno Henrique. E ele tem essa visão do gol, ele bate bem na bola, ele finaliza bem, e tem esse passe, tem essa capacidade também de deixar o companheiro na cara do gol, inclusive não só com cruzamentos, mas com esse passe em profundidade. Aí você me fala, Felipe, como assim? Um jogador desse está voltando para o futebol brasileiro? Pois é uma pergunta que eu também não sei responder, até porque o seu início no Real Betis foi muito bom, pelo menos as partidas que eu vi, depois eu deixei de acompanhar, eu não costumo mais acompanhar tanto futebol europeu. Provavelmente uma questão que acontece com muitos brasileiros lá fora, de adaptação, de repente, ao país ou ao próprio estilo de jogo. E o Thiago Nunes, se ele conseguir encaixar um time explorando o Luiz Henrique de um lado e de repente o Jefinho ou o Vitor Sá pelo outro, eu acho que o Botafogo vai ter muito sucesso enquanto tiver esse jogador no elenco. Thiago, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído. E saudações tricolores, campeão da América, né, meu amigo? Grande abraço. Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF, aqui quem fala é Felipe Barros, sou responsável pela FBTV, estou a convite do meu amigo Thiago Franklin para falar um pouquinho sobre o Luiz Henrique, inesperada e bombástica contratação no Botafogo, atacante de 23 anos. Bem, galera, vamos começar pelo início, né, pessoal? O Luiz Henrique, ele começa no Fluminense, surge no Flu em 2020, logo depois de chamar a atenção contra o Botafogo, numa partida dos aspirantes, o Sub-23 do Fluminense, contra o Sub-20 do Botafogo naquela partida lá pré-taça Gerson e Didi lá em 2020, no meio da pandemia. Dali pra frente, ele viveu um claro momento de evolução constante no Fluminense, com alguns altos e baixos, mas especialmente em 2021, quando ele assume um protagonismo, uma relevância, uma titularidade no clube, até o primeiro semestre de 2022, antes da venda, quando eles já viram um dos protagonistas do Fluminense, quando é vendido, o pessoal ficou com muita raiva, ficou muito chateado, porque era um dos grandes jogadores dentro da base, ele e o André eram os dois grandes destaques. A nível de característica, pessoal, o Luiz Henrique é um jogador que consegue se virar muito bem no espaço curto, porque trabalhou com o Diniz, conseguiu assimilar bem o modelo de jogo, e também, a nível de drible, capacidade técnica, é um jogador que veio do futsal, então sabe se virar muito bem em espaços curtos, quando o Botafogo eventualmente precisar pressionar um adversário que está muito retrancado, ele é o tipo de jogador que tem drible, e o tipo de drible que é bem útil nesse momento, mas ao mesmo tempo também é um jogador com uma passada larga, muito veloz, forte fisicamente, que também sabe atacar o espaço em transição. Então é um jogador que até começou no Fluminense fazendo o lado esquerdo do ataque, mas fez 95% das suas grandes partidas jogando sempre aberto pelo lado direito, pé trocado, bem rente à linha lateral. No futebol espanhol, o pessoal criou-se um certo mito de que ele foi um grande fracasso no Betis. Não é bem assim, ele começa bem no futebol espanhol, faz uma temporada bem legal, a 22, 23, foram mais de 40 jogos com a camisa do Betis na primeira temporada, oscilou um pouco titularidade e reserva, mas foi mais vezes titular, terminou a temporada deixando uma boa expectativa para o ano seguinte. Quando começa o atual momento, a temporada 23-24, no futebol espanhol, ele sofre com aquela questão das investigações das apostas esportivas, né, dele com o Paquetá, até hoje a gente não sabe muito bem o que aconteceu, ele é afastado por cerca de 40 dias, e assim que ele volta para poder jogar, além da parte mental está um pouco prejudicado, ele sofre um problema físico, perde quase mais um mês da temporada. Então a temporada 23-24 foi muito prejudicada por conta disso, a cabeça do menino ficou mexida, ele realmente jogou mal durante boa parte desse atual recorte, por mais que agora no mês de janeiro ele tenha tido uma boa recuperação. Os últimos 2 jogos que ele fez pelo Betis, antes desse fechamento com o Botafogo, ele foi titular, jogou os 90 minutos, foi eleito o melhor em campo em uma das partidas. Então assim, o recorte da última semana, dos últimos 15 dias, vamos colocar assim, já mostrava uma certa recuperação do Luiz Henrique. Eu acho uma grande contratação do Botafogo, a gente não sabe ainda muito bem o período que ele vai ficar no clube, 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses,
Não sabemos, mas o fato é que ele foi contratado pelo Botafogo, será jogador do Botafogo, e nesse momento é uma grande contratação do Alvinegro, um menino que tem muita margem de evolução, peca um pouquinho ainda na finalização, estava evoluindo no Fluminense, mas peca um pouquinho nesse sentido, mas domina praticamente todas as outras funções para um atacante, inclusive o momento defensivo, é um cara que ajuda demais, se doa demais sem bola, beleza? Lá na FBTV no YouTube tem um scout completo, que eu falei um pouco mais sobre o jogador, trouxe os números nessa temporada, histórico de lesões, histórico na carreira, tudo que vocês precisam saber sobre o Luiz Henrique tem lá na FBTV. Quem chegar lá, deixa o like, se inscreve e comenta que veio pelo canal do TF, beleza? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa minha pequena explanação e quem sabe vem mais scout aí, mais contratações do Botafogo por aparecer aqui no canal do TF, dando a minha opinião. Valeu, grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Fala aí, TF, prazer falar com você novamente, com todo mundo ligado no seu canal. Cara, trocando essa ideia sobre Luiz Henrique, que tá chegando aí ao Botafogo nos próximos dias. É um jogador que eu acompanhei a trajetória dele desde o início, né, em 2020, quando ele sobe para o profissional ali a primeira vez, começa a ter algumas oportunidades e, como qualquer outro jovem, naturalmente oscila, né? Ele vai tendo as primeiras chances ali, mas só em 2021 é que ele, de fato, começa a ter uma sequência maior no time, apesar de que no primeiro semestre ali de 2021, com o Roger Machado como treinador, ele é reserva. O titular na época era o Caio Paulista. Na Libertadores ali, durante aquele período, quase todo ele é reserva. No segundo semestre, depois da saída do Roger, principalmente, o Luiz Henrique começa a ser titular do Fluminense, a ter uma sequência maior como titular. Não que ele não tenha sido titular durante ali o comando do Roger Machado. Ele teve, assim, alguns jogos, mas acabou perdendo espaço em alguns momentos. Isso meio que marca a trajetória do Luiz Henrique, porque ele é um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade e eu acho que tem evoluído bastante, mas é um jogador que sempre oscilou muito também. É um jogador que ele teve ali altos e baixos. Em 2022 ele sai depois de um início de ano muito promissor. Ele faz um golaço contra o Olímpia na pré-Libertadores, né? O Fluminense acaba eliminado depois, aí a saída foi muito conturbada, porque a negociação vaza entre um jogo e outro e o Fluminense é eliminado na sequência. Então, assim, naquela época foi uma polêmica muito grande, e porque ele saiu por um valor bem abaixo, foi negociado por 8 milhões de euros fixos e essa negociação, de acordo com metros, poderia chegar até 12, 13 milhões de euros. Enfim, na época a torcida ficou muito revoltada. Mas o Luiz Henrique é um jogador muito querido pela torcida do Fluminense, sempre foi, revelado de Xerém, sempre foi um menino muito humilde, muito carismático, então criou-se ali uma identificação. O Fluminense chegou a fazer uma proposta de 7 milhões de euros para tentar trazer o Luiz Henrique de volta, mas não era nem perto daquilo que o Betis aceitava, ou poderia aceitar. E até se criou uma discussão muito grande aqui, entre torcedores, enfim, influenciadores do Fluminense, que não era muito dinheiro pelo Luiz Henrique. A gente está falando de 7 ali, até 8 milhões de euros. A gente chegou a discutir isso. 20 milhões de euros é grana. É grana para um jogador que tem muito potencial. Eu acredito muito nele. Acho que aqui no Brasil ele tende a sobrar bastante, cara. Acho que é um jogador com capacidade para ser um dos melhores da posição. Agora, se ele vai conseguir isso na prática, aí é outra história. Acho que brigaria para ser titular nos principais clubes aqui do país, sem dúvida alguma. Então, o Botafogo está trazendo um jogador de qualidade, um jogador jovem, ainda num processo de amadurecimento, mas para nossa realidade, porque é o nosso futebol, tende a acrescentar muito ao time. 1 contra 1, muito bom no 1 contra 1, veloz, habilidoso, melhorou na finalização. Então, de uma forma geral, assim, você pode discutir a questão do custo-benefício, se é muita grana ou se não é. Mas como, enfim, dinheiro não parece ser um problema grande nessa questão, tecnicamente, o Botafogo está trazendo um jogador que vai agregar bastante. Repito, costuma oscilar, ter altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, mas qualidade, com certeza o Luiz Henrique tem e vai acrescentar muito ao elenco do Botafogo, beleza? Um abraço para todos vocês, tamo junto. Valeu, gente, muito obrigado por vocês terem participado, e é isso. Elogios e mais elogios e mais elogios e mais elogios. Agora que o Luiz Henrique corresponda dentro de campo, porque as análises e as, digamos, premissas e possibilidades são gigantescas. É torcer que ele realmente desempenhe o futebol que todos nós já vimos. No Fluminense, no Betis e até mesmo seleções brasileiras de base.
Seja bem-vindo, Luiz Henrique, que você brilhe com a nossa camisa, que você realmente mostre esse futebol que encantou a torcida do Fluminense, encantou a torcida do Betis e que agora encante a torcida do Botafogo. Negociação praticamente sacramentada, né? Mas vamos esperar que a assinatura seja feita, que o anúncio oficial seja feito, que tudo seja feito, que ele chegue no Brasil, comece a treinar, seja apresentado, apareça no beat para ser o reforço do Botafogo. Mais contratações virão. Esse é o Botafogo forte que a gente quer. Somente um Botafogo forte em 2024, pra gente esquecer 2023 e quem sabe 2024 seja o ano que a gente tanto sonha. Juntos, beijos, tchau, tchau. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui!